Na expectativa da chegada do tão aguardado tesouro One Piece, o Delmário fez a seguinte pergunta: Salve Supernovas, beleza? Assim que o Luffy e companhia chegarem até o One Piece e a verdade/tesouro for exposto pro mundo, o que vocês presumem que possa motivar as novas gerações a navegar uma aventura? Cara, eu acho que quando o One Piece for encontrado e a guerra final chegar ao fim, com a queda do governo mundial, a pirataria vai ser única e exclusivamente uma busca por tesouros no mar, como era no nosso mundo. Não é um tesouro específico, um grande tesouro no fim de alguma jornada, mas sim tesouros em ilhas desconhecidas. Eu acho que vai voltar a ser isso, que era antes do descobrimento de Laugh Tale e do One Piece, e vai caber à marinha controlar esses piratas. Eu não acredito nem um pouco em outro tesouro gigantesco como um Two Piece, por exemplo. Seria até bem ruim, pra falar a verdade, uma outra nova era da pirataria, assim como foi a de Luffy, porque não teria um propósito bem estabelecido. Seria apenas outro tesouro igual ao primeiro, não faria muito sentido. E eu acho que o Oda merece descansar depois que o Luffy chegar ao One Piece, e ele não faria algo do tipo como motivar uma segunda grande era dos piratas. Então essa é a minha opinião se fosse pra prever o que vai acontecer depois que Luffy encontrar One Piece e o tesouro for revelado ao mundo. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo onde a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Faz tempo que a gente não lança um vídeo como esse, galera, e a gente tá voltando com esse quadro no canal. Então se você ainda não teve sua pergunta respondida, já vai ter um post de perguntas para vocês mandarem lá no Instagram para o próximo vídeo de perguntas. A gente tenta sempre responder a maior quantidade de perguntas possível, mas é claro que não tem como responder todas, porque vocês mandam mais de 100 perguntas toda vez que a gente pede. E é claro, a gente agradece muito por isso, porque isso fortalece o conteúdo aqui no canal e ajuda a gente a trazer mais vídeos para vocês. E a gente gostaria de avisar que estamos voltando com as lives no canal. É uma coisa que a gente costumava fazer toda semana e a gente vai tentar manter uma certa frequência, mas é uma forma muito bacana da gente interagir com vocês e a gente está voltando a fazer isso. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Lucas. Ele falou o seguinte: acham que o Shanks vai matar o Kid? Vai aparecer nos jornais, o Luffy vai ver e vai ignorar, mas vai ficar um pouco pensativo sobre isso. Depois o Shanks vai matar o Bartolomeu e o Luffy vai ver, vai ficar bravo e vai tomar uma atitude e ir lá em Elbaf tirar satisfação. Sabemos que Luffy ama o Shanks, mas quando envolve companheiros, a história é outra. Cara, é incrível como o Oda abre milhões de possibilidades e na semana seguinte tem lá o aviso falando que não vai ter capítulo na próxima semana. Isso entristece qualquer cidadão de bem. E o que você falou aqui foi muito interessante, porque será que o Shanks vai matar o Kid? Será que o Oda vai ter coragem de fazer um plot twist e o Kid derrotar o Shanks? Porque é algo que ninguém realmente espera, que o Kid vai de alguma forma causar algum trabalho pro Shanks, e eu não acredito que o Oda faria isso, porque o Shanks, como a gente bem sabe, é um personagem de muito hype. O Oda usa o Ruivo pra criar muito debate, a gente viu isso quando ele apareceu lá com Barba Branca pra conversar sobre o Ace, a gente viu isso mais recentemente também, ele lá em Wano, por algum motivo ele apareceu em Wano, a gente até hoje não sabe o porquê, e que na verdade talvez tenha um motivo, que foi pra divulgar o filme Red, e pelo visto funcionou, o filme Red fez muito sucesso por causa do Shanks em si. Mas cara, quando a gente fala de morte One Piece, é um assunto muito complicado, porque eu não vejo o Kid morrendo. Quantas e quantas vezes a gente já viu algo sobre isso? O Killer mesmo fala, dessa vez você pode não perder só um braço, você pode perder sua vida. E a gente, como é fã de One Piece, a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que o Kid vai acabar sendo capturado e ele vai acabar tendo a mesma situação que aconteceu lá em Wano, que o Luffy chega e o Kid tá ali capturado, todo amarrado, todo ensanguentado. O que é meio triste pro personagem, porque se a gente for parar pra pensar, os dois supernovas que tiveram o pior caminho foram o Law e o Kid, e eles vão acabar se ferrando muito, porque um pegou o Barba Negra e o outro pegou o Shanks. Enquanto isso, o Luffy tá muito de boa com o Vegapunk, mas é claro que a gente não vai subestimar o Gorosei que tá vindo aí. Mas é muito provável que o Luffy fuja de Egghead. Mas cara, sobre essa hipótese que você criou aqui, sobre o Luffy sim amar seus amigos, e isso faria com que ele tivesse uma rixa com o Shanks, primeiro que eu não acho que o Kid é bem amigo do Luffy, eu acho que eles têm uma relação muito de rivalidade, eu não acho que o Luffy ficaria zangado com o Shanks por ele ter matado o Kid. Eu não acho de jeito nenhum que ele sentiria isso. Ele sentiria, pô, se ele tivesse matado os gigantes, mas não é o caso. O Kid é um parceiro apenas. Eu acho que é no máximo isso. Então, se tiver alguma luta Shanks contra Luffy, eu não acho que esse seria o motivo. Eu acho que seria até meio que sem explicação. Seria uma atitude bem sem sentido do Luffy, na minha opinião. E ainda sobre o Vegapunk, o Pablo falou o seguinte: se nós reorganizarmos as letras de Stella, dá pra ficar Tesla, com
com certeza o punk Edison tá sabotando e sequestrou o Tesla, ou melhor, Stella. O que vocês acham sobre isso? Cara, é bem a cara do Oda fazer algo desse tipo, e eu acharia simplesmente genial. Mas sinceramente, eu não confio nem um pouco no Vegapunk Shaka. Ele pra mim é o maior suspeito de estar traindo Vegapunks demais satélites, mas sim, o Edison trair o Vegapunk e sabotar e sequestrar a Stella seria muito interessante, até por esse anagrama que você descobriu. Não sei se isso já foi dito em algum outro lugar, mas simplesmente genial, eu gostei bastante do seu pensamento. E como eu disse, é bem a cara do Oda fazer algo desse tipo, principalmente brincando com letras, transformando-as em anagrama, como ele faz, por exemplo, com Elbaf, que lendo ao contrário fica Fable, que significa fábula. É muito interessante a presença desses anagramas na obra e mostra como o Oda pensa em cada detalhe quando vai escrever desde nomes de personagens a nomes de ilhas, até os números dos capítulos, como vocês sabem muito bem. E como a gente disse na análise de capítulos, faltava esse nome Tesla na obra, que é simplesmente um dos maiores cientistas de todos os tempos. Einstein já foi reverenciado na figura claríssima de Vegapunk, mas o Tesla não tem nem sequer uma menção, e seria muito interessante a Stella representar isso por seu nome ser um anagrama, e ainda mais ter esse backstage muito interessante da relação entre Tesla e Edison que todo mundo conhece. E a próxima pergunta é do Vinícius. Ele falou o seguinte: salve Supernova, sou muito fã do canal de vocês, cara, muito obrigado. E a minha pergunta é: como vocês acham que vai funcionar a recompensa que o Bug colocou na cabeça dos marinheiros? Acho que terá pessoas atrás dessa recompensa de fato? Não nos é apresentado nenhuma força de caçadores de recompensa, mas até onde isso que o Bug fez iria ser ruim para o governo? Cara, eu adorei essa pergunta porque eu acho que mescla muito bem, dá uma continuação muito boa para a primeira pergunta do vídeo, sobre o que seria o One Piece depois que a guerra final acabar, depois que o governo mundial for desmantelado, depois que o Pico, os grandes nomes como o Insama, como os Goroseis, como os Dragões Celestiais forem desmantelados e saírem de seus postos, e assim, consequentemente, pessoas boas assumirem essa posição, né? Como, por exemplo, um Aokiji e um Kobe, que provavelmente, pelo que a gente viu, tem boas intenções em sua personalidade. Eles parecem ser muito gente boa e podem guiar aí uma nova era. Mas aonde eu quero chegar em tudo isso? Se a gente for parar pra pensar, na própria guerra de Marineford tem uma cena do Kobe observando os marinheiros que tem fotos da sua família, os marinheiros que estão numa luta inútil, e é mais ou menos isso que foi criado quando o Roger guiou os novos piratas para o One Piece. Consequentemente, ele fez uma coisa boa, que é guiar um novo Joy Boy para encontrar o One Piece e assim tirar os Gorosei, tirar os Dragões Celestiais do poder e, consequentemente, o mundo se tornar um mundo melhor. Porém, quando ele guiou essa nova era de piratas, obviamente, a grande maioria dos piratas são piratas. A gente sabe muito bem o que significa piratas, ladrões do mar. E a gente sabe muito bem o que significa ser pirata. Não são pessoas boas de jeito nenhum. E nesse lado, a marinha é o lado correto. E ter recompensa para marinheiros é um negócio absurdo. É realmente uma coisa que eu acho que o mundo de One Piece tem que se preocupar. Porém, eu não acho que isso seja relevante para a obra. Porque, por exemplo, vamos pôr uma recompensa para o Kizaru. Ok, recompensa de 2 bilhões para o Kizaru. Vocês acham mesmo que alguém vai capturar o Kizaru? Ou um Fujitora, ou um Touro Verde? É muito difícil que isso aconteça, assim como ninguém captura os Yonkous. É quase que uma recompensa inútil que a marinha faz para os Yonkous, só para mostrar o nível de popularidade e o nível de perigo que eles podem representar. Mas é claro, se o Oda colocou isso na obra, seria muito interessante pelo menos ver alguma coisa sobre isso acontecendo. Nem que seja uma história de capas, onde a gente vê um grupo de piratas capturando um marinheiro. Seria bem interessante. Eu espero muito que o Oda mostre sobre isso mais pra frente. E isso, é claro, deixaria a obra muito mais rica do que ela já é. E continuando, o Ramos, com essa foto do Avatar aqui, que filme maravilhoso, não sei se vocês viram, falou o seguinte: vocês acham que o One Piece pode ser um tipo de coisa viva, como uma árvore? Nos últimos tempos tenho pensado na relação que há entre Nika e entre as simbologias. Nika também foi designado como nome para uma seringueira de borracha, assim como foi inspirado em espíritos risonhos da cultura japonesa. Sei que foi muito breve e simples, mas na realidade isso é bem extenso. O que quero dizer é o seguinte: é como se ele fosse atribuído a árvores e mostrou ter poderes de criar coisas como seiva de seu cabelo do Gear 5. Poderia ser que na realidade o One Piece fosse uma árvore mítica, não Zoan, que faz com que todos os desejos humanos cresçam em uma forma de frutas, já que Nika representa o sol, fotossíntese nas plantas, e possui vários outros sentidos envolvendo árvores. E ele termina aqui falando que acabou brisando. Cara, nenhuma teoria de One Piece é tão brisada ao ponto de não poder se tornar realidade, a não ser que o Crocodile é a mãe do Luffy. Essa daí eu acho bem esquisita. Mas sobre essa teoria que você falou, ela já até surgiu na comunidade há um tempo atrás, quando o Luffy começou a derreter antes de entrar no Gear 5. Não sei se vocês lembram, mas até surgiu que o nome da fruta era a fruta da seiva, e a gente na época até achou muito engraçado, porque não tinha nenhuma prova, a não ser um suposto relação com o nome da fruta, e era totalmente sem sentido o Oda mudar completamente a fruta do Luffy de borracha para a seiva, e esse ser o motivo
pela qual ela era tão procurada pelo governo. Mas, falando sobre One Piece em si, faria muito sentido que ele fosse sim uma árvore, até porque o discurso de Vegapunk fala justamente sobre as Akumas no Mi partirem do desejo das pessoas, e seria muito interessante que tivesse realmente uma árvore em Laugh Tale que contasse, sei lá, a história do mundo, até porque todas as mitologias têm em sua criação, nas suas histórias de origem, alguma referência a árvores, isso no cristianismo, na mitologia nórdica e em muitas outras. E até mesmo One Piece traz essa referência nas árvores de Adão e de Eva. Uma delas a gente já sabe onde é que tá, que é a árvore de Eva, mas a árvore de Adão a gente não faz a menor ideia. E talvez seja um dos motivos pelo qual o Roger chegou cedo demais, talvez não estivesse na época da árvore dar seus frutos, mas isso aí sou eu que tô brisando demais. Mas enfim, gostei da sua teoria e achei bem interessante One Piece ter alguma relação a uma árvore, pode não ser ele como um todo, mas pode ter alguma referência sim. E a próxima pergunta é do Elton, ele falou o seguinte: e se a guerra final estiver acontecendo nesse momento? Será que já não começou em Egghead e teremos a convergência das principais potências e uma guerra generalizada já está se instaurando? Nada de Elbaf, Laugh Tale, a guerra final já começou? Cara, eu adorei essa sua linha de pensamento aqui. Eu acredito sim que tá tendo uma grande mobilização para se ter uma guerra em vários cantos do mundo. Inclusive, mais recentemente, a gente viu que o Sabo ganhou bastante notoriedade por ele ter se revoltado com o governo mundial. E muitos lugares, muitas pessoas, muitos povos gostaram desse posicionamento que o Sabo tomou. Assim como a notícia do Cobra, do Rei Cobra, também não circulou muito bem pelo mundo. Então sim, já começou um mal-estar no mundo de One Piece. E já dá para analisar isso muito bem. Agora, sobre a estrutura da obra que você falou. Eu adoraria muito que a guerra fosse essa bagunça, essa aglomeração de pessoas em todos os lugares do mundo, em vários pontos, com várias revoltas. Isso me lembra até um pouco de Star Wars, tem muito disso. Porque pra mim, uma das críticas que eu tenho a essa obra, agora no Novo Mundo, é que praticamente toda a estrutura de arco é a mesma. O Luffy chega com um bando, eles se separam, aí tem lá o grupo que tem que subir as escadas, o grupo que tem que salvar sei lá quem, o grupo que tem que ir pra tal lugar. E isso se repetiu de novo em Egghead, que é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Pra mim, Egghead seria um arco muito mais dinâmico, um arco muito mais rápido, e agora o grupo se dividiu, agora a gente tem o Luffy lutando com o Lucy, é uma coisa que acaba ficando um pouco cansativa, e eu espero que na guerra final, assim como foi em Marineford, seja uma bagunça, todo mundo lutando contra todo mundo, Kizaru uma hora tá lutando com o Luffy, depois tá lutando com o Zoro, e é exatamente isso que eu espero que a Red Line seja destruída, o mundo todo comece a lutar, todo mundo contra todo mundo, e essa bagunça vai valorizar muito a obra, na minha opinião, assim como foi em Marineford. Se for seguir essa estrutura que a gente viu no arco de Onigashima, que cada personagem vai lutar com um personagem diferente, vai ficar bem cansativo e vai ser bem manjado, na minha opinião. Mas comentem aí o que vocês acham sobre isso. E o Rafael Costa falou o seguinte: qual vocês acham que será o papel do Orochi na história, visto que ele não apareceu em um ano, mesmo aparentando ter alguma relação com o Kaido, devido à sua aparição na Ilha do Céu, onde o Kaido teve a sua introdução? Cara, é bem interessante que o Orochi realmente não tenha tido nenhum destaque até agora na obra, a não ser ter ganhado do comandante da Big Mom Snacks lá em Holy Cake, mas ter apanhado do Cracker, então não conta muito. Mas eu acho que em relação à sua aparência, faz mais sentido que ele apareça agora em Elbaf do que em Wano. Até porque eu acho que o arco de Elbaf vai remeter bastante ao passado de One Piece, e nenhum povo representa mais o passado de One Piece quanto o povo do céu. E Orochi tem uma aparência desse povo, mesmo que ele não seja especificamente da raça dos Skypians, mas provavelmente ele vai ter alguma relação com esse arco e algum destaque que a gente precisa ver dele há muito tempo. O Kid com certeza vai sair de cena em breve, porque ele tá querendo enfrentar o Shanks, tadinho, e o Lau a gente sabe que tá lutando contra o Barba Negra, e provavelmente dessa luta só um vai sair vivo. E eu apostaria minhas fichas no Barba Negra, cara, sinceramente. Então sobra o Orochi pra ter um destaque nesse arco de Elbaf, mas nós não fazemos a menor ideia das contribuições que esse personagem pode dar pra esse arco, além de sua clara relação com o povo do céu e com o passado de One Piece. Vai ser muito interessante ver o desenvolvimento desse personagem, e estamos ansiosos pra ver as reviravoltas que o Oda guardou pra esse próximo arco. Deixe nos comentários qual vocês acham que vai ser a participação desse personagem na obra e qual a importância dele pra história de One Piece. E a próxima pergunta é do Alan. Salve, Supernovas! Todo esse processo de semelhança dos arcos do pós e pré-time skip pode deixar de acontecer. Bom, os próximos arcos envolveriam semelhança a Amazon Lily, Impel Down e por fim Marineford. Mas se realmente for assim, irá faltar muita coisa, já que a guerra final e a descoberta do tesouro já são 2 arcos. Nós que somos fãs não queremos escolher se vamos para um lugar ou para outro. Pô, cara, sobre isso a gente tá trazendo um vídeo gigante aqui pro canal. Vocês não têm ideia do vídeo que tá vindo aí, que é um vídeo, assim, spoiler, tem mais de 1 hora.
hora. Vai ser o maior vídeo do canal sem brincadeira. E a gente comenta sobre esse tema nesse vídeo, então ativem o sininho aí que vai valer muito a pena. Mas respondendo agora esse seu questionamento, cara, eu acredito que sim, que tem que ter umas brechas pro Oda acabar desenvolvendo mais. Aqui em Egghead mesmo a gente já viu um pouco sobre isso. Apesar da gente estar em Egghead, a gente tá meio que em todo lugar do mundo também, porque o Oda brinca com esses posicionamentos. Uma hora a gente tá com o Law lutando com Barba Negra, outra hora a gente tá com o Shanks lá em Elbaf, outra hora a gente tá no navio dos Gorosei. Então é mais ou menos isso que eu espero que o Oda vá fazer. E se a gente for pegar o histórico do One Piece, lá depois de Thriller Bark, na ilha Banaro, a gente tem um mini arcozinho do Barba Negra lutando com o Ace. E dessa vez o Oda não corta como ele fez na luta contra o Law e o Barba Negra, porque a gente não sabe o resultado do Law contra o Barba Negra, que aparentemente deu a entender que o Ace realmente foi derrotado. E foi um mini arco muito pequeno, acho que de um capítulo ou dois, e o Oda com certeza tem que acabar abordando isso, porque o mundo do One Piece não gira em torno do umbigo do Luffy, tem que mostrar outras coisas. Inclusive o movimento do exército revolucionário. Imagina só como seria muito interessante ver o desenvolvimento do exército revolucionário sem ser pela visão do Luffy, porque se for pela visão do Luffy, ele vai encontrar o pai ali do nada, uma coisa sem muita explicação, e vai acabar um pouco meio que jogado. Seria muito mais interessante a gente ver a movimentação do próprio Dragon. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que se não acontecer, o Oda vai acabar perdendo uma coisa muito interessante, e eu acho que é algo que é bem necessário. E uns 5 capítulos já resolve. Como eu mesmo mencionei agora, o arco de Banaro foi um capítulo 2, então não tem problema ser pequeno. O importante é mostrar. Mostrando tá tudo bem. E a sequência seria Elbaf, o One Piece, o encontro do Tesouro One Piece, depois a guerra final e depois o pós-guerra. Isso se a gente for comparar o pré-time skip com o pós-time skip. E o Daniel Santana falou o seguinte: dos personagens ainda não revelados como usuários de Haki do Rei, quem vocês acham que são? Acredito que Ben Beckman, Mihawk e Barba Negra são usuários do Hal Shoko. E no final aqui ele mandou um abração, abraço pra você também. Cara, eu concordo com o Ben Beckman e o Barba Negra. Eu acho que eles dois têm Haki do Rei. O Ben Beckman pela lógica dos primeiros imediatos dos capitães dos Yonkous terem um Haki do Rei, e o Barba Negra por ele ser o último adversário de Luffy antes da guerra final, e muito provavelmente ele tem um Haki do Rei pela determinação que esse personagem apresenta. Mas o Mihawk eu acredito que ele não tenha, até porque ele já teria demonstrado isso em algum momento. Nós já ouvimos lutar, inclusive já ouvimos lutar com Barba Branca, lutar entre aspas, né? Ele quis testar o poder dele contra o Barba Branca, e ele já teria demonstrado algo do tipo se ele realmente tivesse. Eu acho que Mihawk é o tipo de personagem que se sustenta sem Haki do Rei. Eu acredito que ainda teremos Haki do Rei dentro do bando. Talvez o Usopp, como a gente já teorizou várias vezes, ele desperte seu Haki do Rei em Elbaf. Dessa forma ele seria consagrado como verdadeiro guerreiro do mar. Não que necessariamente ele precise ter o Haki do Rei para ser considerado guerreiro, mas seria muito interessante ver um personagem medroso e o mais covarde do bando se transformando completamente e despertando o Haki do Rei, que é a determinação absurda e o poder mais forte dos mares. E talvez ele pudesse usar isso de forma até meio cômica. Inclusive ele já usou isso de forma cômica em Onigashima, né? Que ele falava que tem Haki do Rei, sendo que o Haki do Rei era da Big Mom. Talvez seja um foreshadowing, quem sabe? Exatamente. E se fosse para apostar em outro personagem que ainda vai ser revelado ter o Haki do Rei, eu apostaria no grupo dos Gorosei e no próprio Insama. Eles são os adversários finais e talvez eles tenham o Haki do Rei justamente por representar essa dominação global que eles exercem no mundo atualmente. Então é isso, eu acredito que esses personagens ainda vão revelar o seu Haki do Rei na obra e provavelmente serão os mais fortes de One Piece, ficando atrás apenas do próprio Luffy, que provavelmente ainda vai evoluir ao ponto de ser o mais forte de One Piece. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se inscrever no canal se ainda não são inscritos, e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Além disso, nós estamos na plataforma de vídeos curtos que vocês sabem exatamente qual é. Os links estão na descrição. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!